Por que a prática é tão diferente da teoria? Por que quando eu pego o meu livro de terapia cognitivo-comportamental, né, e leio e devoro, porque eu juro que eu leio e devoro, anoto as perguntas, coloco tudo anotadinho e eu vou fazer com o meu paciente e as coisas não saem como planejado? Né? Por que quando o paciente chega e eu pergunto como ele está se sentindo, ele fala de comportamentos, de pensamentos e não consegue responder a minha pergunta? Ou por que quando eu vou lá e faço uma super psicoeducação do modelo cognitivo, o paciente não adere? Então, essas são perguntas que eu escuto com frequência, né? Desse buraco que algumas pessoas colocam entre a prática e a teoria. E eu até trouxe algumas anotações de alguns alunos meus que me perguntam, né, sobre essa diferença ou questões relacionadas a como eu pratico e como a teoria diz para eu fazer. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para você é que, por mais que existam protocolos excelentes, com excelentes resultados, quando a gente vai ler os artigos científicos, terapia dentro do nosso consultório, aqui onde eu estou hoje, no meu consultório, não é uma caixinha de bolo instantâneo, que eu pego, abro, coloco no forno e fica pronto. E sai um bolo fofinho e gostoso. Seria maravilhoso, mas não é assim. Por mais que a terapia cognitivo-comportamental siga uma estrutura, ela não é uma receita de bolo, ela não é um bolo instantâneo. Então você vai precisar pegar a teoria, ter ela dentro de você, mas entender a hora de aplicar a partir da escuta clínica. O seu paciente é mais importante do que você checar o humor, do que você psicoeducar, do que você fazer a pergunta certa que estava lá na sua terceira sessão do livro. Entende? E quando eu digo isso, longe de mim não seguir uma estrutura. Aliás, as minhas sessões seguem uma estrutura. Só que a minha estrutura, ela tem um olhar atento para o paciente. Então o paciente chega e eu sempre checo o humor. Até porque checar o humor em todas as sessões me ajuda no monitoramento do meu paciente, da evolução do meu paciente. Então, quando vocês me perguntam, Fernanda, como eu faço para monitorar a evolução do caso? Uma das melhores formas de você monitorar essa evolução é na checagem do humor. Não só checar o humor, mas na intensidade desse humor. E eu mostro isso para o paciente. Então, todas as sessões eu pergunto como ele está se sentindo e pergunto a intensidade disso. E aí você percebe que eu estou seguindo o protocolo, eu estou colhendo uma informação importante na hora que eu for monitorar o progresso do meu paciente, mas eu faço isso interessada nele, porque eu quero saber o humor dele, eu quero saber a intensidade do humor dele. E se ele me diz que ele está muito ansioso, que ele está muito angustiado naquele dia, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não importa em que sessão eu esteja, não importa em que momento eu esteja, eu quero ouvir a ansiedade dele. E aí é claro que, mesmo que no plano de tratamento eu esteja num momento de reestruturação, o que eu vou fazer ali, primeiro é acolher. Primeiro é ajudar o meu paciente na resolução do problema dele. E é claro que eu posso fazer isso junto com outras ferramentas. Mas o meu objetivo é ele. Na hora que eu estou no meu consultório com o meu paciente, é ele que importa. Então, tudo que a gente faz é pensando no paciente. E eu não estou ali para dar uma aula, então assim, cuida disso. Porque eu escuto muito alguns alunos falando assim, Fernanda, mas a psicoeducação bem feita, ela não deveria fazer o paciente engajar? Porque eu li no livro, ou porque a minha professora disse que se o meu paciente não engajou, foi porque eu não psicoeduquei direito. Não necessariamente. Muitas vezes, assim, uma boa psicoeducação precisa ser feita diversas vezes, de diversas formas.
E muitas vezes uma psicoeducação bem feita não é uma aula. Aliás, a psicoeducação bem feita jamais é uma aula de terapia cognitivo-comportamental. Então não pense que quando você está ali dando uma baita aula do modelo cognitivo, isso é considerado uma psicoeducação bem feita. Por quê? Porque a psicoeducação bem feita é a psicoeducação que envolve o paciente. Então, quando eu for psicoeducar, eu vou dizer, deixa eu ver se eu entendi. Você está me contando que nessa situação em que você estava conversando com a sua mãe, na hora que a sua mãe disse que você era um filho imprestável, você sentiu uma raiva enorme, levantou e saiu de casa, derrubando tudo que estava na mesa. Percebe? Ele me trouxe a situação, ele me trouxe a emoção, ele me trouxe o comportamento. E eu organizei isso. Mas eu sei que faltou o quê? O pensamento. E eu vou perguntar interessada, o que passou na sua cabeça na hora que ela diz que você é um filho ingrato? Fernanda, mas às vezes ele não sabe me dizer. Ok, então vamos para a emoção. Na hora que você sentiu uma injustiça enorme dentro de você, que você se sentiu extremamente injustiçado, o que estava passando na sua cabeça? Ou o que a injustiça te diz, sabe? Vamos ouvir a injustiça. O que ela quer dizer? Eu quero ouvir a sua injustiça, eu quero ouvir essa sensação de injustiça que está dentro de você. O que ela te diz? Ela me diz que a minha mãe não pode falar isso assim comigo, que eu faço um monte de coisas legais para ela, que a minha irmã é muito mais ingrata do que eu e a minha mãe não brigam com ela assim. E aí ele vai deixando a injustiça dele falar. Então, muitas vezes, perguntar para o paciente não o que está passando na cabeça dele, mas o que aquela emoção diz a ele, conecta ele com o pensamento. E aí você vai devolver de forma empática, porque ele está sofrendo. Lembra do que eu falei? A gente tem sim um tratamento estruturado, mas ali o foco é o paciente. E aí eu vou dizer, caramba, se eu escuto a minha mãe me chamar de ingrata e eu penso que a minha irmã faz coisas muito piores, que eu penso que na última semana eu levei ela 2 vezes ao médico, que eu penso que não importa o que eu faça, ela nunca me dá valor, eu vou me sentir muito injustiçada também. E aí eu empatizo com ele. E aí ele diz, sim, mas eu não gostaria de ter agido dessa forma. Então a gente pode, o que você acha? Então ele diz, eu não gostaria de agir dessa forma. E aí eu pergunto, você gostaria que a gente pudesse ver aqui outras formas de você agir numa situação como essa? Ou você acha que ainda tem uma forma da gente poder trabalhar isso aqui no consultório para que você converse com a sua mãe fora daqui novamente? E aí você vai perguntando e ele vai trazendo, então é na relação, é com o paciente. Não é uma psicoeducação by the book, é a psicoeducação do caso dele, é a empatia na emoção dele. E aí existem algumas perguntas que eu quero colocar aqui, que vocês me perguntam, né? Fernanda, como eu faço para o meu paciente sentir que eu consigo empatizar com ele? Tendo que seguir os protocolos. Aí, acabei de te responder, né? Como você faz? Você vai ter os melhores tratamentos na sua cabeça. Mas ali é a necessidade dele. Qual é a necessidade do meu paciente hoje? E como é que você vai saber? Perguntando a ele. Você não vai perguntar ao livro se estando na 5ª sessão, o que você precisa fazer. Você vai perguntar para o seu paciente. Como você quer que eu te ajude hoje? E é no que ele trouxer que você vai organizar a sua sessão. Você sabe em que sessão você está, você sabe em que momento você está do tratamento, mas você vai pensar nas ferramentas, no manejo clínico, a partir do desejo dele, da fala dele. No geral, usando as emoções quentes que ele traz. E aí, olha só, aqui diz assim, né, Fernanda, eu vejo alguns pacientes falando que o terapeuta estuda muito o meu caso, traz muita informação, mas eu não me sinto acolhido. Entende? É isso a gente tem que acabar.
Então, assim, muitas vezes o terapeuta é excelente tecnicamente, mas ele fica tão preocupado em colocar as técnicas que ele não percebe se aquela técnica funciona naquele momento para aquele paciente. Então, uma psicoeducação, uma exposição, um roleplay, um treino de habilidades, todas essas técnicas que são muito legais, elas só vão fazer sentido se for a necessidade do seu paciente naquele dia. O paciente ele precisa se sentir validado. Então, muito cuidado, porque eu percebo que alguns terapeutas começando, eles acabam fazendo perguntas e levantando questionamentos que o paciente se sente julgado. E eu entendo, a terapia cognitiva ela traz muitos questionamentos, né? O questionamento socrático, ele tem que aparecer de uma forma aberta. O que isso significa para você? Como isso mexe em você? É sempre de uma maneira aberta. Eu brinco, ó, fica com essa dica. Perguntas mais... As melhores perguntas na terapia cognitivo-comportamental são perguntas que vão ser respondidas de forma aberta. Quando você faz perguntas que eu brinco como se fosse múltipla escolha, no geral não é a melhor opção. Por exemplo, como você está se sentindo? Ansioso, triste ou saudoso? Não é a melhor opção. Como você está se sentindo hoje? Entende? Então cuida para que as suas perguntas não pareçam múltipla escolha. Então, uma coisa aqui que é importante, né? Como eu faço para, seguindo o protocolo, conseguir fazer com que o paciente perceba que eu estou conectado com ele, sendo empático. Porque no final, um dos piores feedbacks é esse, né? Eu vejo que o terapeuta é muito bom tecnicamente, mas eu não sinto ele me acolhendo. Eu sinto que ele não me entende. No geral, isso acontece quando o terapeuta está tão preocupado com a técnica que se desconecta do paciente. Vamos ficar atento a isso. Então, assim, existem algumas habilidades terapêuticas que são essenciais e que são treináveis, tá? Na verdade, todas são treináveis, mas existem algumas que são muito essenciais. A empatia, essa escuta ativa e interessada. Agora, cuida do que eu vou te falar. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem esse lugar de tornar o paciente o seu próprio terapeuta. E aonde pode estar o erro do terapeuta aí? Em querer ficar dando aula e mais aula e mais aula de como aplicar as técnicas, de como é o modelo cognitivo, ao invés de escutar e acolher a dor do paciente. Você vai fazer tudo isso, mas você vai fazer tudo isso a partir da demanda dele. É na demanda do seu paciente que você vai usar as técnicas. Uma outra coisa importante na TCC, a gente entende que é importante em alguns momentos a gente interromper a fala do paciente. Mas vamos cuidar. Primeiro que a gente nunca interrompe o paciente no meio do raciocínio dele. Deixa ele terminar o raciocínio dele. Depois, se ele traz um raciocínio que você entende que fugiu do objetivo terapêutico, diga isso a ele. Olha, agora eu vi que você me contou essa situação e me parece que é uma situação importante. Ou você me contou essa situação e essa situação afasta a gente um pouco do objetivo da terapia hoje, que você me disse que queria falar da sua mãe, do seu trabalho ou da sua fobia específica. Tudo bem para você a gente seguir nesse caminho ou você quer voltar a falar daquilo que te trouxe? Ou você gostaria que a gente ainda tem tempo? Você pode olhar no relógio e falar, a gente ainda tem tempo. Você gostaria que a gente administrasse o tempo e falasse das duas coisas? O paciente ele é ativo na terapia. Pergunte a ele. Agora, nunca interrompa o paciente no meio de uma emoção. Fernanda, mas ele me trouxe uma crença forte, eu quero falar da crença. Registra. E quando ele terminar de falar, você traz. Você fala daquela crença. Olha, de tudo que você me contou, muitas coisas importantes. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente precisa falar aqui hoje. E eu gostaria de começar dando destaque a essa fala. Vocês percebem que eu tô aqui
falando para você hoje muito mais de empatia, de acolhimento, de vínculo. As técnicas são fundamentais. Eu aplico todos os dias técnicas excelentes da TCC nos meus pacientes, mas eu faço isso a partir da demanda dele naquele dia e sempre com uma escuta muito cuidadosa à necessidade dele. E uma outra coisa, eu tô aqui com o meu celular vendo queixas, né, que os meus pacientes, queixas de pacientes e queixas de terapeutas, né, de psicólogos, alunos meus, que falam, o paciente falou isso, o paciente me deu esse feedback, eu anotei algumas coisas aqui, mas isso aqui não existe na minha sessão. Eu nunca tô com o meu telefone. No máximo, se eu quiser anotar alguma coisa importante do paciente e eu não tiver com nenhum papel e caneta perto, eu peço a ele licença, falo, eu posso anotar no meu bloco de notas, mas eu mostro para ele que eu tô anotando, eu quero que ele veja que eu tô só anotando aquilo. E eu sou mais rápida possível. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes na sessão é o olho no olho. É olhar para o meu paciente. É o olho no olho. É o meu tom de voz. Então, dentro das habilidades, tom de voz, uma escuta acolhedora, um olho no olho. Agora, eu estou dizendo aqui para você ser acolhedora, ser cuidadosa. Agora, a verdade é, se você for tudo isso, mas não tiver técnica, não é terapia. Então, a gente precisa fazer essa junção. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te convidar a estar comigo, que trabalho no consultório todos os dias há 23 anos. De segunda a sexta, com o consultório lotado. E a partir do momento em que eu não dava mais conta dos meus pacientes, eu comecei a formar novos terapeutas. E a partir do momento que esses terapeutas também não davam mais conta dos pacientes, a gente vai criando esse círculo vicioso positivo, maravilhoso, na verdade, é um círculo positivo de pessoas tecnicamente bem preparadas. Pessoas que entendem o caminho, a forma de fazer. E eu tô aqui para passar exatamente como eu faço. E esse é o meu convite para você estar comigo a partir de agora, aprendendo como eu faço, como eu coloco todas essas técnicas em prática de uma maneira habilidosa, cuidadosa e obtendo os melhores resultados, onde eu tenho 100% real de retenção de pacientes. E tenho um retorno dos próprios pacientes em relação à indicação. E eu tenho isso há muito tempo. Eu, com 3 anos de formada, estava com meu consultório lotado, cobrando o que eu considerava justo. Com 7 anos de formada, quando eu entrei no mestrado, eu precisei diminuir meu consultório para fazer o mestrado. Porque eu não tinha tempo para as duas coisas. Então, muitas vezes, as pessoas ficam achando que são os títulos que vão te encher o consultório. O que vai encher o seu consultório é você aprender a praticar com quem pratica. É você aprender a praticar com quem está todos os dias praticando. E eu tô aqui para te ensinar. Eu tô aqui para trocar com você. E eu quero você comigo. Vamos junto.